Aula 1, Direito da Criança e do Adolescente, revisão. Então, vamos começar fazendo uma revisão a partir do artigo 227 da Constituição Federal e do Estatuto da Criança e do Adolescente, primeira parte, entre os artigos 1 a 6. Nós iremos observar a inter-relação entre a regra constitucional do artigo 227 e as disposições preliminares do ECA, aqui referido. E, ao final, uma referência do artigo 7º relacionado com os direitos fundamentais. A Constituição Federal de 1988, no seu artigo 27, coloca o princípio do garantirismo e da democracia participativa em razão do princípio da absoluta prioridade no atendimento à criança e do adolescente. Então, criança e adolescente, enquanto sujeito de direitos que tem, por parte do Estado, da sociedade e da família, o dever de proteção. Então, não é uma prerrogativa, não é uma faculdade da família, da sociedade e do Estado ajudar a criança e adolescente, é uma obrigação. Então, é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar a esse sujeito de direito o rol de direitos fundamentais aqui elencados em absoluta prioridade: vida, saúde, alimentação, educação, lazer, convivência comunitária, e além de colocar a criança e adolescente a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. O artigo 1º da lei dispõe sobre a proteção integral à criança e adolescente. Então, o Estatuto da Criança e do Adolescente, a Lei 8069, de 13 de julho de 1990, ela regulamenta os preceitos constitucionais e coloca em primeiro ponto a proteção integral à criança e do adolescente. Então, a partir dessa disposição constitucional, no caso, no artigo 227, e do Estatuto da Criança e do Adolescente, esse sujeito de direitos ele é visto na sua integralidade. Isso significa dizer essa integridade física, psicológica, social, moral, enfim. Criança e adolescente, para o efeito da lei, é toda pessoa, todo sujeito de direito de desenvolvimento de 0 até 12 anos incompletos e adolescente dos 12 aos 18 anos de idade incompleto. O parágrafo único da lei coloca que as pessoas entre 18 e 21 anos de idade, a elas se aplicam em caráter de excepcionalidade as normas previstas aqui no Estatuto da Criança e do Adolescente. Portanto, enquanto marco legal do direito da criança e do adolescente no Brasil, nós temos a Constituição Federal de 1988, a partir do artigo 227, o Estatuto da Criança e do Adolescente e o Estatuto da Juventude. O artigo 4º, ele reporta ao artigo 227 da Constituição Federal, quando diz acerca do princípio garantirista, para explicar o que vem a ser a garantia da prioridade. Então, é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar com absoluta prioridade a efetivação desses direitos fundamentais, dentre eles o direito à vida. Então, no parágrafo único, a garantia de prioridade compreende 4 preceitos: primazia de receber proteção e socorro em qualquer circunstância, precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública, preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas, destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com proteção à infância e juventude. Em síntese, a criança e adolescente, a ela vem em primeiro lugar. Então, ela deve ter a primazia no atendimento, no caso de socorro, em quaisquer tipo de circunstância, a exemplo do caso que haja um acidente de trânsito e com vítimas. Ao chegar lá, os socorristas deverão, em primeiro plano, observar se existe criança, se existe adolescente, para começar o atendimento por essas pessoas. Isso é um exemplo que eu posso trazer aqui aos senhores. Precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública significa dizer que nos hospitais, nos postos de saúde, nas emergências,
no processo de triagem, por exemplo, deve preceder ao atendimento toda vez que a vítima ou o paciente seja uma criança e um adolescente. A preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas na área de educação, saúde, lazer, proteção ambiental. Então, a preferência deve observar os destinatários inicialmente, que são crianças e adolescentes. A destinação privilegiada de recursos públicos, ou seja, a alocação de valores, né, ela deve ser direcionada a áreas específicas, como educação, saúde, habitação, profissionalização da criança e do adolescente. O artigo 5º reza o seguinte, que nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, tudo punido na forma da lei, seja por ação ou omissão de seus direitos fundamentais. Isso significa o seguinte, o Estado, a família, a sociedade, elas têm duas formas de agir, ou fazendo alguma coisa ou deixando de fazer. No primeiro caso, fazendo alguma coisa significa uma ação propriamente dita. Uma omissão, a contrário senso, é um deixar de fazer. Vamos colocar aqui dos exemplos para a gente poder entender. No caso da omissão, é um dever dos pais matricular seus filhos na escola, como também é dever do Estado garantir a vaga na escola. Então, se o Estado se omite neste caso e deixa de propiciar uma vaga na escola, os pais poderiam então entrar, já que se fala do princípio garantirista, com um mandado de segurança para garantir liminarmente a vaga da criança. A contrário senso, se essa omissão fosse dos pais, em não matricular, eles poderiam responder por abandono intelectual de incapaz. Isso no caso da omissão, que eu citei aqui como exemplo, a situação do Estado em primeiro caso e dos pais no segundo. A ação, né? Então, a ação propriamente dita seria quando um pai, uma mãe ou qualquer outro indivíduo venha praticar um ato de violência ou de crueldade contra a criança ou adolescente, podendo responder, inclusive, criminalmente. O artigo 6º do ECA, ele fala acerca da interpretação da lei. E aqui está em destaque a questão dos fins sociais a que se destina. Então, considerando os direitos e deveres individuais e coletivos e a condição peculiar da criança e adolescente como pessoas em desenvolvimento, todas as políticas, né, a compreensão, a análise que a gente precisa ter do texto legal é voltada aos fins sociais a quem essa lei se destina. Ou seja, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele tem um parâmetro e um caráter pedagógico, no sentido de que a lei veio para cuidar da proteção integral da criança e do adolescente enquanto sujeito de direitos em desenvolvimento. Então, toda a aplicabilidade real, a sua efetividade, a efetividade das normas propostas pelo Estatuto da Criança e do Adolescente devem observar os fins sociais a que elas se dirigem. Então, nós temos os destinatários primeiros, que são a criança e o adolescente, mas o Estatuto também reza acerca de deveres e responsabilidades dos pais e dos responsáveis legais dentro desse processo. Então, a interpretação da lei do Estatuto da Criança e do Adolescente deve considerar os fins sociais a que ela se dirige. Como eu falei aqui no início, eu trouxe o artigo 7º da Constituição Federal para que a gente possa entender que a criança e adolescente tem direito à proteção à vida e à saúde a partir da efetivação de políticas sociais públicas. Ora, se nós falamos aqui no artigo 6º que a interpretação da lei leva em conta os fins sociais a que se dirige, seria um contrassenso, uma negativa com relação à proteção à vida e à saúde desses sujeitos de direito e desenvolvimento. Então, o Estado deve propiciar a efetivação de políticas sociais públicas que permitam o nascimento e desenvolvimento sadio e harmonioso em condições dignas de existência da criança e adolescente. Lá no artigo 6º da Constituição Federal de 1988, nós temos como um dos preceitos de proteção a própria gestação, ao processo de concepção e a proteção à maternidade,
Portanto, a proteção integral, ela está para a criança e adolescente desde a sua concepção. Então, a criança e adolescente, ele tem direito à proteção à vida e à igualdade desde a sua concepção, ou seja, a proteção ao nascituro. Isso é de fundamental importância a gente trazer aqui como elemento fundamental. O Estatuto da Criança e do Adolescente, nós vimos lá no artigo 2º da Constituição, traz o conceito legal. Então, criança é toda pessoa, todo sujeito de direito de desenvolvimento entre 0 a 12 anos incompleto, e a partir dos 12 aos 18 anos incompleto, a pessoa é tida como adolescente. Então, os direitos fundamentais previstos no ECA, a partir do artigo 7º, vida, saúde, liberdade, dignidade, convivência familiar e comunitária, educação, cultura, esporte, lazer, profissionalização e proteção ao trabalho, passam por isso. Então, a primeira parte do ECA, a parte geral, vai estabelecer os parâmetros entre o artigo 7º e o artigo 69 acerca desses direitos fundamentais, no sentido de entender a tratativa diferenciada para a criança e para o adolescente. Então, o objetivo pedagógico do Estatuto da Criança e do Adolescente coloca um rol de garantias que devem ser observadas não só pela família, mas pela sociedade e pelo Estado. O ECA, ele traz, além dos direitos, ele traz os deveres das próprias crianças e dos próprios adolescentes, como também daqueles que têm a responsabilidade de cuidar. Isso significa dizer que há, nesse processo de políticas sociais públicas, o dever do Estado, o dever dos pais, o dever da sociedade de proteger não só a criança contra as agressões externas ou exteriores, melhor dizendo, de uma outra pessoa, mas também protegê-las de si mesma ou de algum tipo de ação danosa que ela possa cometer contra si própria. Então, nesse processo pedagógico educacional, é uma responsabilidade, é um dever dos pais e dos responsáveis zelar e cuidar e proteger as suas crianças e adolescentes no processo de sua formação intelectiva, social, moral, entre outros. Com relação à sociedade, essa é a voz, uma fiscalização, né, se posicionar positivamente no sentido de fiscalizar, de cuidar e de proteger as crianças e adolescentes no meio social, como nós falamos aqui, a proteção e o direito à convivência familiar e comunitária saudável, e cabe, portanto, também ao Estado a elaboração e efetivação de políticas públicas na área da educação, saúde, lazer, entre outros, relacionados à questão dos interesses e da proteção à criança e ao adolescente. O ECA, portanto, considera criança para os efeitos da lei a pessoa até 12 anos de idade completa e adolescente aquela entre 12 e 18 anos de idade. A OMS coloca como adolescente o que ele chama de segunda década de vida, entre os 10 a 19 anos, e juventude, ou jovem adulto, como um período entre 15 a 24 anos. Isso é um parâmetro internacional que não vai em contraponto ao disposto no artigo 2º do ECA, porque o ECA é uma normativa interna que estabelece parâmetros cronológicos para dizer quem é criança e quem é adolescente, tanto em virtude da questão da relação entre as responsabilidades civil e penal. Então, na nossa política jurídica interna, tanto os códigos civil e penal colocam 18 anos, a partir dos 18 anos completo, o indivíduo ele está apto a responder pela prática de todos os atos da vida civil e para ser imputável criminalmente. Então, tudo que ele realizar antes dos 18 anos será cuidado pelos preceitos fundamentais do ECA. E, além disso, sem perder de vista as tratativas de políticas públicas no tocante à diretriz trazida pela OMS. Então, internamente, a política do parâmetro legal previsto no ECA artigo 2º, onde o indivíduo a partir dos 18 anos ele responde pelos próprios atos na vida civil e a questão da imputabilidade criminal.
Antes dos 18 anos, toda tratativa se dá pelos preceitos do ECA. Inclusive, quando o adolescente, quando uma criança pratica um ato infracional, né, então a política de medidas socioeducativas são aquelas previstas no Estatuto, e para efeito de uma política social mais ampla, deve-se levar em consideração as diretrizes da OMS, da Organização Mundial de Saúde, no tocante a políticas sociais de um modo geral. Então, o conceito brasileiro de criança e adolescente é o previsto no ECA. Criança é toda pessoa até 12 anos de idade incompleta e adolescente é toda pessoa entre 12 e 18 anos de idade. O ECA regulamenta, portanto, o artigo 227 da Constituição Federal e os dispositivos dos artigos 5 e 6 estão dentro desse parâmetro. Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, punida na forma da lei qualquer atentado, ação ou omissão aos seus direitos fundamentais. Na interpretação desta lei, levar-se em conta os fins sociais a que se dirige, as exigências do bem comum, direitos e deveres individuais e coletivos e a condição peculiar de criança e do adolescente como pessoas em desenvolvimento. O artigo 6º, portanto, do ECA, ele fala da aplicação da lei. Então, na interpretação, como já apresentado aqui, leva-se em consideração quatro princípios. Primeiro, o fim social da lei. Então, ela se direciona a políticas para uma parcela da sociedade, que é a criança e adolescente. O segundo princípio são as exigências do bem comum, ou seja, as políticas sociais elas devem estar voltadas para o interesse individual e coletivo da criança e do adolescente. A regra número 3, esse bem comum deve estar relacionado tanto a direitos e deveres individuais e coletivos, ou seja, a criança e do adolescente ela é vista a partir da sua individualidade, tanto na ação de políticas voltadas aos seus interesses e à proteção dos seus direitos, quanto também a exigência com relação aos deveres que ela tem. E também coletivamente, ou seja, a criança e adolescente ela é um sujeito social, inserido numa comunidade. Essa comunidade pode ser a comunidade familiar ou a comunidade social de modo geral. O princípio 4 é a prerrogativa que coloca a criança e adolescente na condição peculiar de pessoas ou de sujeito de direitos em desenvolvimento. Isso aqui está intrinsecamente relacionado com o artigo 227 da Constituição Federal, relacionado com o preceito da teoria da proteção integral da criança e do adolescente. Adolescência ou juventude. Nós trouxemos aqui algumas referências, como o Código de Menores de 1979, o Estatuto da Juventude de 2013 e o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente de 1990. Então, esses são referências legais de momentos distintos da realidade brasileira com relação ao direito da criança e do adolescente. Então, a partir da Constituição Federal de 1988, nós temos uma política relacionada à proteção integral da criança e do adolescente enquanto sujeito de direitos. Antes disso, nós vivenciamos em 2 momentos teóricos com aplicabilidade prática que dizia respeito à teoria da situação irregular do menor e do direito penal do menor. Em síntese, esse momento da história do Brasil relacionado ao direito da criança e adolescente via uma política voltada mais para o ato da delinquência em si mesmo. Tanto que o termo menor ele é usado em caráter pejorativo no sentido de terem políticas para punir o ato em si. O crime praticado pela criança e adolescente, sem nenhum tipo de preocupação maior relacionado a de que esse indivíduo, ao delinquir, existem razões que estão por trás desse processo do ato em si. Então,
caráter pedagógico, anteriormente à Constituição Federal, quase que inexistia dentro desse processo. E uma representação simbólica, não mais em vigor, era o Código de Menores, Lei 6.697, de 10 de outubro de 1979. O ECA veio em 1990 para regulamentar o artigo 227 da Constituição, né, e ele traz um outro princípio teórico de aplicabilidade prática, que é a teoria da proteção integral da criança e do adolescente. Como o Estatuto, no artigo 2º, fala acerca de quem é criança e de quem é adolescente para o efeito da lei, nós temos o Estatuto da Juventude, que fala, a Lei 12.852, de 5 de agosto de 2013, que para os efeitos desta lei são considerados jovens todas as pessoas de 15 a 29 anos de idade. Observe que o parágrafo único do artigo do 2º do ECA fala que aplica-se em caráter excepcional no que couber as regras desse estatuto aos jovens. Então, essa lei, a lei de 2013, ela trabalha em consonância com o Estatuto do Direito, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, em síntese, nós temos aqui que criança no Brasil é toda pessoa, todo sujeito de direitos em desenvolvimento até 12 anos incompleto. Adolescente, toda pessoa ou sujeito de direitos em desenvolvimento entre 12 a 18 anos incompletos. E jovem adulto, todo sujeito de direitos entre 18 e 21 anos incompletos, em caráter excepcional. Os princípios que norteiam o direito da criança e adolescente no Brasil são o da absoluta prioridade, a proteção integral dos direitos da criança e do adolescente. A base constitucional legal desse processo, desse sistema, desses princípios ou sistema de garantia de direitos são a Constituição Federal de 1988 e o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente. Esses dois institutos legais, eles formam um sistema de garantias de direito que tem como eixo a promoção de políticas públicas, né, relacionadas aos interesses da criança e adolescente, a defesa intransigente dos direitos individuais e coletivos e o processo de controle social. Então, o controle social, ele passa pelo interesse e pela ação da sociedade, por exemplo, através do Conselho Tutelar. Por fim, nós temos aqui um sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente, ou seja, em busca da garantia dos direitos da criança e do adolescente, se constitui uma articulação e integração das instâncias públicas governamentais e da sociedade civil na aplicação de instrumentos normativos e no funcionamento dos mecanismos de promoção, defesa e controle para a efetivação dos direitos da criança e do adolescente, não só no nível federal, mas em todas as esferas do Estado, estadual, distrital e municipal. Eu citei os senhores o artigo 227, né, que fala sobre a família, a sociedade e o Estado, o dever de promover e garantir os direitos humanos fundamentais a cada criança e adolescente, mas também o artigo 204, que fala acerca das diretrizes para as funções, melhor dizendo, para as ações governamentais na área de assistência social. Em resumo, o artigo 227 da Constituição Federal estabeleceu um parâmetro novo na tratativa dos interesses e dos direitos da criança e adolescente no país, capitaneando a política da absoluta prioridade no atendimento em função da proteção integral da criança e do adolescente enquanto sujeito de direitos. O ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente da década de 90, regulamenta esses preceitos e da sua parte inicial, entre o artigo 1º ao artigo 6º, fala do parâmetro da proteção integral, da interpretação da lei, do conceito legal de criança e do adolescente e do dever, né? A partir do princípio da solidariedade e do garantirismo previsto desde a Constituição Federal, de que é um dever da família, da sociedade e do Estado proteger, cuidar e zelar
da integridade física, moral, psicológica da criança e do adolescente. Então, essa é uma síntese inicial do que vai nortear o direito da criança e do adolescente no país. Finalizamos por aqui e até a próxima aula.